Olá pessoal, eu sou o professor Kaique Magalhães, sou professor aqui da Faculdade Dom Pedro II. Nós vamos falar alguns aspectos aqui que já caíram no ENAD relacionados ao cálculo, né, das cargas, dos carregamentos nas estruturas de concreto. Então, trouxe uma questão aqui do ENAD 2011, em que diz: considerem uma construção de concreto armado com uma laje quadrada de 5 metros de lado. Então, está ali a laje de 5 metros por 5 metros, 4 vigas, 4 pilares e 4 elementos de fundação. Então, tem que ficar atento que ele deu a quantidade de cada elemento, né, do nosso esquema estrutural. O volume concretado foi usado... O volume de concreto foi usado de 2 metros cúbicos, 1 metro cúbico e 1 metro cúbico. Então ele deu o volume para a viga, o volume para o pilar e o volume para a laje. Então note que ele já deu esse volume de concreto nos elementos estruturais. Ele diz que o peso específico do concreto é de 25 kN por metro cúbico e ele diz que a laje suporta uma carga acidental de 4 kN por metro quadrado. Considerando o peso próprio dos elementos e a carga acidental da laje, conclui-se que a carga em cada fundação é D. Então ele quer saber qual é a carga que chega em cada fundação. Então o que nós temos que fazer? Calcular o peso próprio dos elementos estruturais e depois somar com o carregamento acidental que age na laje. Trouxe uma representação aqui, né, da migração dessas cargas. Então a carga vai da laje para as vigas, das vigas para os pilares e dos pilares para a fundação. Então eu tenho que determinar o peso próprio da laje, o peso próprio da viga e o peso próprio dos pilares. Então como é que eu faço isso? Para a laje, vou multiplicar o volume, para laje, viga e pilar. Vou multiplicar o volume concretado, que ele já deu no enunciado, vezes o peso específico do concreto. Então vai ser 1 metro cúbico vezes 25, 2 metros cúbicos vezes 25 e 1 metro cúbico vezes 25. Então eu determino aí o peso próprio da laje, 25 kN, da viga, 50 kN e do pilar, 25 kN. Note que eu calculei para cada elemento. Então o que eu tenho que fazer agora é multiplicar a quantidade de elemento pelo peso que eu já determinei anteriormente. Então como eu tenho uma laje só, vai ser 25. Como eu tenho 4 elementos, né, de vigas, 4 vezes 50 e 4 elementos no pilares, 4 vezes 25. Então dá 325 kN, é o peso próprio total dos meus elementos. Tenho que somar isso à minha carga acidental, que é 4 kN por metro quadrado, vezes a área de incidência da laje. Então a carga acidental, ela age na laje. Então qual é a área da laje? Ele me deu as dimensões da laje, 5 metros por 5 metros. A área da laje é 25 metros quadrados, então dá 100 kN, é o peso da carga acidental. Somando tudo isso, né, dá o peso total, que é 100 kN mais 325, então 425 kN é a carga total que chega na fundação. Mas note que ele pergunta para cada elemento da fundação. Então eu tenho que dividir esse 425 por 4, porque são 4 elementos de fundação, vai me dar 106,25 kN, é a carga que chega em cada elemento de fundação. Então na segunda questão, é um pouco parecida, né, com a questão que a gente acabou de fazer, ele mostra ali, ele diz que considera a situação 1 em que a viga foi dimensionada com um concreto C30, ou seja, um concreto de FCK 30 MPa, com uma viga de seção retangular de 20 cm por 50 cm, então ele me dá a seção transversal, com isso eu consigo calcular a área. E ele diz que existe uma situação 2, em que uma viga foi dimensionada com um perfil metálico, com área da seção transversal de 38 cm². O aço utilizado nesse perfil foi o MR250, ou seja, o FY na resistência do aço, ao escoamento, é de 250 MPa. Então ele pergunta, nessa questão, ele pergunta para a gente, tem a letra A e a letra B. Na letra A ele quer saber qual é a carga uniformemente distribuída em kN/metro devido ao peso próprio da viga para cada situação. Então ele quer saber para a viga de aço e para a viga de concreto. Para a viga de concreto, nós já vimos, né, que eu determino o peso próprio como multiplicando a área da seção transversal vezes o peso específico. O peso específico de concreto é 25 kN por metro cúbico, então eu multiplico pela área. A área ele me deu as dimensões, note que eu tive que converter em centímetro para metro, então 0,2 vezes 0,5 vezes 25. Eu acho que é 2 kN por metro, é o peso próprio da minha viga de concreto. Do aço é mais fácil, ele já me deu a área de aço, que é 38 cm², eu multiplico por 10 a menos 4 para achar em metros quadrados. E aí eu multiplico pelos pesos específicos, que foi dado, 78,5, eu acho o peso total da viga de aço, que é de 0,298 kN por metro. Então
Então tá aí a nossa resposta. A letra B, ele pergunta as resistências de cálculo. Então nós vimos já nas matérias de projeto anteriormente que eu calculo a resistência de cálculo dividindo, né, a resistência característica, a resistência lá do material, por um fator de minoração. É um fator que gera um coeficiente de segurança, né? É um fator que minora a minha resistência para utilizar no cálculo. Então para o concreto é o FCK sobre o gama, né, que é esse coeficiente de minoração. A questão me deu uma tabela, então tá ali o coeficiente do concreto, 1,4. Divido 30 por 1,4, dá 21,42 MPa. E a resistência do aço, que é 250, dado na questão, e eu divido por 1,1. Note que não é o 1,15, certo? Eu divido por 1,1 porque é do aço estrutural, não é do aço da armadura de concreto. O meu perfil, ele é de aço. Então, dividindo por 1,1, vai dar 227,3 MPa. Então tá aí a resposta, é uma questão que valia 10 pontos, pessoal, relativamente simples, então somente com esses conceitos, né, a gente consegue resolver sem problema algum. Então por hoje é só, espero que vocês, né, tenham aprendido um pouco mais para quando forem fazer a prova do ENAD.